Agora nós vamos trabalhar um pouquinho a temperatura, entender as variações que a temperatura pode ter. Temperatura é característica da cor também, é uma característica da cor. Cores quentes são utilizadas para refletir paixão, felicidade, diversão, energia. As cores frias dão a sensação de calma, segurança, profissionalismo. A temperatura da cor está na sensação que a cor transmite de aproximação ou afastamento. Então, quando eu falar de temperatura de cor, a convenção que foi convencionado é que essas cores aqui do meu lado direito são quentes e essas cores são frias. Então, eu tenho aqui o azul, o verde, o roxo e do outro lado, vermelho, laranja, amarelo, magenta. Lembrando sempre também que a temperatura é uma associação que a gente faz de comparação. Então, se eu pegar, por exemplo, esse azul e esse roxo aqui, que as duas estão sendo consideradas como fria, mas eu estou só comparando as duas, eu vou ter esse azul agindo como mais fria, né? Essa aqui é mais fria do que essa. Então, neste caso do exemplo dessas duas cores, o roxo seria uma cor um pouquinho mais quente. A mesma coisa acontece se eu estiver pegando um exemplo de cores quentes. Por exemplo, se eu pegar esse laranja e esse roxo aqui, esse magenta, o magenta seria uma cor mais fria do que o laranja. Para Kandinsky tinha um olhar para a cor em que a teoria de cores dele era essa que está representada na imagem. Então ele também trabalhava esse amarelo da luz do dia, né, da manhã, do sol, e o azul escuro, né, seria a noite, o frio, o longe. E essas cores estão bem associadas com essas palavras aqui, né? É o que é dia, o que é quente, o que é luz, o que é perto, aquilo que eu enxergo, aquilo que eu consigo ver, aquilo que está revelado aos meus olhos. E o azul é a noite, é o frio, é a ausência de luz, é o distanciamento das coisas, aquilo que eu não posso ver. Se eu estou no escuro, eu não vejo o que existe. E ele tinha essa associação de cores dessa forma aqui, onde que o vermelho e o verde eram oposições e o laranja e o roxo eram oposições também. Só que quando a gente compara isso com um círculo cromático, não é bem assim que o círculo tá, né? Porque eu tenho que aqui o azul tá do lado do vermelho, sendo que o roxo era para estar desse lado, né? O roxo deveria estar entre o vermelho e o azul. Então um conceito de cores diferente do que a gente está acostumado. Mesmo que ainda eu tenha essas duas cores assim, aqui como opostas, né? Como complementares. Eu tenho o verde com o vermelho, tá ok. O laranja com o roxo, tá ok. Mas eu não tenho o azul com o amarelo. Porque seria uma associação mais ou menos assim, essas cores contrapostas e o azul e o amarelo estando dessa forma aqui. Mas se a gente analisar esse círculo cromático, né, que ele está dividido em cores quentes e cores frias, a gente vê, né, como identificar qual é as cores primárias do círculo cromático que está sendo apresentado para mim. Esse é um círculo cromático em que eu tenho o azul aqui como cor primária, o vermelho como cor primária e o amarelo como cor primária. Então é um sistema de cor de pigmento, certo? Então, eu olhei, né, consegui identificar essas três cores do círculo cromático, mas poderia ser
um círculo cromático de cores de luz, onde eu tenho em oposição aqui com o azul, eu tenho o amarelo. Esse círculo cromático, que é um círculo cromático de luz, porque as cores opostas é o verde aqui, é o azul aqui e o vermelho aqui, é um círculo que faz sentido com aquela teoria que a gente mostrou. Então, eu tenho essas três cores sendo as cores primárias, é um círculo RGB. Então, eu tenho essa sensação do que é dia e do que é noite, olhando dessa forma. É como se eu pegasse dois conceitos que são diferentes e misturasse esses dois conceitos no mesmo círculo cromático. E vai dar erro, vai dar erro. A gente não vai conseguir associar dessa forma, por mais que ele tenha uma linha de raciocínio que faz muito sentido, porque ele está olhando para a luz. Ainda assim, não é convergente com um sistema de cores de pigmento, que é outro círculo cromático. Que, por exemplo, se eu estivesse olhando aqui, eu tenho aqui esse círculo cromático das cores quentes e frias. E nesse círculo cromático, eu identifiquei que essas são as três cores primárias. Então, eu tenho o azul, o vermelho e o amarelo, certo? Então, é um círculo cromático de pigmento, vermelho, amarelo e azul. Ok. E aí eu tenho aqui as cores quentes e frias. Mas se eu estivesse olhando para um outro círculo cromático, que é o círculo cromático de luz, eu tenho sim que o azul e o amarelo, eles são cores opostas e complementares, né? Então, eu teria aqui como as cores frias muito menos verde, e o roxo também está enquadrado dentro dessas cores quentes, dessas cores frias, e as cores quentes seriam vermelho, essas variações de laranja, amarelo e um pouco do verde. Eu quero lembrar que, assim, quando a gente está trabalhando de temperatura, a gente fala muito mais dessa associação do amarelo e do azul, da luz e da sombra, mas poderia também ser uma associação de frio e quente, por exemplo, de fogo e gelo. E eu tenho como fogo a cor vermelha e o azul, o gelo, como azul. Então, não é. Toda vez que a gente for entrar nessa questão do significado da cor, não é algo que é assim, que rígido, que é determinado, não é. É um contexto de comparação, de associação, de o que aquela imagem me remete, o que aquelas cores transmitem, qual é a sensação que eu tenho ao olhar para aquilo. Então, quando eu estou trabalhando de temperatura, eu tô mais falando de uma sutileza, de uma sutileza das sensações que essa cor vai me transmitir. Então, aqui, né, que é um sistema RGB, então tem o verde, o verde, o vermelho e o azul. E assim, dessa forma, eu poderia olhar para esse círculo cromático, né, em que em cima, como cores quentes, eu teria o verde, o vermelho, o laranja e o amarelo, embaixo o roxo e o azul, como representação dessas cores frias, da sombra, da noite, do distanciamento. E lembrando que na arquitetura a gente olha para a temperatura da luz, né, da cor, como esse aspecto da luz. Então, se eu tenho um ambiente quente e frio, eu estou falando do tipo da luz que está iluminando esse ambiente. E lembrando também, quando a gente está falando de cor, que a luz que ilumina o objeto vai influenciar sim na percepção que eu tenho da cor. Quando eu estou pensando direcionado a temperatura para esse aspecto, eu vou analisar e interpretar essas características. Então, por exemplo, se eu tivesse um piso que está sendo iluminado por uma luz quente, eu vou ter uma sensação de que o piso ele é mais amarelado.
Da mesma forma que se eu tivesse um piso, o mesmo piso, nesse exemplo, eu usei 2 pisos diferentes. Esse aqui é o Cupô Semente e esse é o Cupô Fendi, mas poderia ser o mesmo piso sendo iluminado por uma cor quente e o mesmo piso iluminado por uma cor fria. E aí a percepção que eu tenho é que um é mais acinzentado e o outro é mais amendolado. Então, a luz, ela tem essa característica também de frio e quente. E como eu poderia falar, né, que uma luz que é luz, quer dizer, já não é sombra. Como ela poderia ser fria? É esse distanciamento da frieza da temperatura gelado, né, desse frio. Então, assim, são vários aspectos que eu tô olhando, que eu tô analisando, e em cada situação, cada uma delas vai ter um efeito. Nesse mesmo raciocínio, eu imagino um cenário. Então, se eu estivesse falando de uma composição de uma paisagem, olha essas duas imagens que eu trouxe de cidades. A imagem ela é muito semelhante na sua estrutura, porque é uma rua onde tem vários prédios, tá de noite ou quase à noite, e eu tenho uma iluminação. Nesse contexto dessa primeira imagem, eu tenho uma pessoa. Eu tenho uma pessoa num ambiente que traz uma luz fria. A luz fria que é essa luz que remete a distanciamento, a afastamento, a frieza, sim, de é um frio subjetivo, é um frio ao mesmo tempo frio, de temperatura fria, mas ao mesmo tempo é um frio poético de estar sozinho, de ter essa solidão. A luz ela tem a ver com esse ego e com essa interiorização que é a alma, então uma cor escura ela está mais associada com sentimentos profundos de interiorização e o ego, aquilo que eu brilho, aquilo que é meu, característica, caracterização que eu expando e ponho para fora. Então tem muito dessa poética também na luz. E aqui nessa outra luz, que também é uma cidade, também tá meio à noite, né? Mas eu trago uma luz quente, então eu trago muito mais movimento. Eu trago, e esse movimento que pode estar simbolizado aqui por carros, mas não diria tanto isso, eu traria esse movimento associado à quantidade de carros. É um lugar em que tem muitos carros. Não, não é um lugar vazio, diferente dessa imagem. É um lugar que está cheio, que tem aproximação, que tem calor desse movimento de muitos carros, muita gente. Então, na primeira aula que eu trouxe aquela frase do design, o design dá ao mundo algo que ele não sabia que sentia falta. É muito sobre isso. Eu tenho uma imagem e é uma arte, e eu quero representar com essa arte uma ideia. Então, a cor que eu escolho para iluminar, se eu vou iluminar esse cenário com uma cor que é quente, ou iluminar esse cenário com uma cor que é fria, isso é intencional. Essa intenção que a pessoa dá, né, que o artista dá, que sei lá quem está dando para transmitir uma ideia, é feita através do design, através da sensibilidade, através de uma percepção de algo que está sendo dito ao mesmo tempo que não está sendo dito. Ou que não está sendo dito, não, está sendo dito ao mesmo tempo em que nada está sendo dito. Então, a capacidade que eu tenho de trabalhar as emoções, de trabalhar as minhas intenções sem precisar necessariamente usar palavras. É uma coisa que você vai sentir. Muitas vezes você vai sentir isso inconscientemente. Tipo assim, agora eu tô dando uma aula e tô mostrando isso para vocês. Então aqui já tá consciente. Mas talvez você percebesse, você sentisse a mesma coisa sem que eu dissesse nada.
porque tem essa intenção, ela existe. Essas características que a gente tem nas cores, essas características que a gente trabalha do que é subjetivo, ela já está gravada na nossa mente. A gente nem sabe como tá lá, mas tá lá. E isso tá tão lá, e muito disso é verdade e acontece por uma repetição de situações como essa. Quando várias pessoas utilizam da mesma linguagem subjetiva, que são as cores, para transmitir ideia, e essas mensagens, né, esses contextos estão sendo passados no seu dia a dia. E você está absorvendo aquilo inconscientemente. É um trabalho de impacto inconsciente. Essas duas fotos me pegam muito. Mas é um pouco disso. Quando eu falo de temperatura, eu vou ter tanto esse olhar para a luz, quanto o olhar para a cor. Só que tem mais, tem mais. Todas as cores, elas têm aspecto por poderem ser influenciadas por uma luz quente ou uma luz fria, elas têm aspectos de poderem ser mais quentes ou mais frias. E lembrando aqui que eu estou associando sempre ao quente, ao frio, a luz amarela e a luz branca, a luz azul, né? Desculpa, essa associação desse eixo de luz azul e amarelo, eu posso olhar para uma cor que é vermelha e ter uma adição maior de amarelo e ser um vermelho quente, ou então um vermelho frio. Aqui já no caso já não é mais vermelho, aqui realmente é um alaranjado, e isso aqui é um rosa, eu diria, mas você entende que é uma variação de uma cor, que um lado eu estou adicionando amarelo e outro lado adicionando azul. Então, para a mesma cor, eu tenho um frio e um quente. Essa associação, por exemplo, morango, uma cor vermelha. Se eu pegar esse mesmo vermelho e adicionar um pouquinho de amarelo, você vê que é essa cor que eu chego. Aqui tá bem vermelhinho, mas aqui, ó, tá vendo? Que é um vermelho mais alaranjado. E aqui é um rosa, né? Um vermelho que foi adicionado azul. Mas poderia ser umas flores. Então, dentro desse vermelho, dentro de uma associação do que é vermelho, eu posso ter uma tonalidade fria como uma tonalidade quente. Uma que vai para uma cor mais laranja e outra que vai para uma cor mais rosa. A mesma coisa o amarelo. Eu tenho o amarelo que é mais um limão, e um limão siciliano, né? Porque um limão é verde. Mas tem essa cor aqui do limão siciliano, do mesmo jeito que eu tenho o amarelo canário, que é um amarelo. Amarelo canário é o nome de uma cor, embora eu tenha usado um canarinho aqui para fazer essa associação, mas é justamente isso. Quando eu falo de amarelo canário, eu estou falando da cor do canarinho que é amarelo e que é um amarelo mais quente, em comparação com um limão siciliano, que também é amarelo, que também tem as características para ser uma cor quente, mas comparando os dois elementos, o limão aqui é mais frio do que o canarinho. Então, a mesma coisa acontece com todas as cores. E aqui eu tenho um interior de um limão, agora um limão verde mesmo, e e um verde mais azulado. Então, esse verde mais azulado, ele tá ali dentro de uma configuração de um verde mais frio, e desse lado um verde um pouco mais quente. Considerando os mesmos aspectos, eu poderia falar, né, que o azul
eu tenho esse azul, ele me pega muito, inclusive pelas imagens que eu escolhi, porque como que esse azul piscina vai me trazer uma associação de uma cor mais fria? Não vai. Esse aqui é a cor mais quente. Justamente por ela me lembrar a piscina e piscina ser uma imagem, um ícone, né, que me remete a calor. Então, essa seria uma cor mais quente. Enquanto que essa, por ser mais escura e ela me lembra mais a noite, ela é mais fria. E é justamente, é exatamente a mesma coisa que eu olho aqui nesse eixo. A que está em oposição ao amarelo é o azul escuro. Quanto mais claro eu vou subindo, eu estou esquentando, ainda assim é uma cor fria, mas eu mais quente. Então, sim, o azul claro, ele ali tá nessa comparação dessas duas imagens, ele é um pouco mais quente mesmo. Que é exatamente o que está aqui. Então, eu tenho aqui o que está em oposição ao amarelo é um azul mais escuro, sendo que um ciano ele está cada vez mais, tá cada vez subindo mais, então está cada vez mais quente. A mesma coisa se eu pegar um roxo, né? Um roxo que tem muito mais quantidade de azul é um roxo mais frio, e um roxo que você já está adicionando mais vermelho, ele já não chama mais roxo, a gente chama de vinho, a cor vinho, justamente por essa associação também da cor com o vinho, né? E essa temperatura mais avermelhada que nos remete a algo mais quente. E é isso, foi a aula de temperatura. Então, assim, qual que é a temperatura da cor? A gente fica lá com aquele primeiro slide, que é o que você vai achar nas literaturas, né? É aquilo que você vai encontrar, mas eu gosto muito de aprofundar e entender o contexto, entender a associação que as cores têm com o ambiente, com o contexto, com o espaço e também, principalmente, com a mensagem que ela quer te passar. Quando eu estou falando de temperatura, por que que isso é importante? Porque especificamente a temperatura, ela tem essa questão de falar de um sentimento de frio e de quente, de aproximação ou de afastamento. Então, é um contexto. O que está pegando aqui é o contexto. Eu vou ainda trazer, quando a gente for ver tudo junto, ainda vou trazer um outro contexto da temperatura, de filtros, né? De como isso tudo está interligado. Mas a base disso tudo vem dessas emoções e dessas associações de imagem, o que uma cor me remete, por exemplo, esse vinho aqui. O nome dela já é vinho, porque eu olho é um Bordeaux, na verdade é Bordeaux, essa cor é Bordeaux. Mas é um vinho, um tom de vinho que me remete a uma imagem, a uma ideia, a um contexto, certo? E por enquanto é isso. Vamos para a próxima aula agora.